Já parou para pensar como uma sociedade de milhares de anos atrás lidava com a culpa? Hoje a gente vai mergulhar no antigo livro de Levítico para descobrir um sistema de justiça que, olha, é surpreendentemente complexo. E o foco não era só punir, mas sim restaurar. Então, a grande pergunta é como uma cultura sem os nossos tribunais modernos, sem advogados, resolvia as coisas quando alguém errava? O livro de Levítico mostra que a resposta não era o caos. Não, pelo contrário. Existia um sistema com regras e procedimentos muito, mas muito bem definidos. E não eram regras jogadas ao vento, sabe? O que a gente encontra aqui é uma estrutura legal, de verdade. O objetivo principal não era só castigar, mas dar um jeito de consertar as coisas. Vamos ver como isso funcionava na prática. E aqui está o pulo do gato. O sistema todo era pensado para restaurar o equilíbrio. Era sobre criar um caminho de volta, tanto para a pessoa que errou, quanto para a comunidade como um todo. Era sobre literalmente consertar o que tinha sido quebrado. Bom, para entender o sistema, o primeiro passo é saber o que exatamente era considerado uma ofensa que precisava de reparação. A lei era bem direta ao ponto e listava 4 casos principais. Olha só que interessante a variedade aqui. A primeira é pura responsabilidade social. Ver algo errado e ficar quieto te tornava culpado. As 2 seguintes têm a ver com pureza ritual, que era um negócio super central na vida deles. E a última fala de responsabilidade pessoal, do peso das palavras. Ou seja, cobrir a vida pública, a vida religiosa e a vida privada. Beleza. Então a pessoa cometeu uma dessas ofensas. E aí? O que acontecia? O sistema tinha um passo a passo bem claro, com 2 etapas essenciais para resolver a situação. E o primeiro passo, gente, é fundamental, confessar. E não era um pedido de desculpas genérico, não. A pessoa tinha que verbalizar exatamente o que fez de errado, assumindo a responsabilidade. Só depois disso é que vinha a ação concreta, a oferta, que era como materializar o arrependimento. A oferta padrão para quem tinha condições era um animal do rebanho, uma ovelha ou uma cabra. Esse era o ponto de partida. Mas e que não tinha como pagar por isso? E é aqui que a coisa fica simplesmente genial. Porque a lei não era cega para a realidade econômica das pessoas. Ela levava em conta de uma forma muito pragmática que nem todo mundo podia trazer uma ovelha. Dá uma olhada nisso. Era basicamente uma escala progressiva de justiça. Não dava para trazer o animal maior? Tudo bem, 2 aves, como rolas ou pombinhos, serviam. A situação estava apertada mesmo e nem as aves eram uma opção? Sem problema. Uma porção de farinha era suficiente. A justiça era de fato acessível. O princípio por trás disso é o acesso. Simples assim. A chance de se redimir, de se reintegrar à comunidade, não era um luxo para quem tinha dinheiro. O sistema foi pensado para que todo mundo, do mais rico ao mais pobre, pudesse acertar as contas. E tem um detalhe aqui que é brilhante. A oferta do mais pobre, a farinha, não deveria ter azeite nem incenso, que eram itens de luxo adicionados em outras ofertas, mais festivas. Isso era para deixar bem claro, aquilo não era uma celebração, era um ato solene. Mostra que, mesmo na maior simplicidade, a seriedade do momento era mantida. Isso leva a gente para outra questão bem curiosa. E se a pessoa fizesse algo errado, sem saber? O famoso foi sem querer. Será que isso servia de desculpa? A resposta curta, não. Para essa lei, no momento em que a pessoa percebia o erro, a culpa era ativada. A responsabilidade começava no exato instante em que a pessoa tomava consciência do que tinha feito. Mas o sistema era inteligente. Ele fazia uma distinção importante. Se o erro sem querer envolvesse coisas sagradas, tipo ofertas ou itens do templo, a consequência era mais pesada. Tinha que restituir o valor, pagar uma multa e ainda trazer um carneiro. Já para outros erros não intencionais, só a oferta do carneiro já resolvia. E essa multa era específica, tá? Era a 5ª parte, ou seja, 20% a mais sobre o valor do que foi danificado. Isso mostra um princípio de que o dano material precisava ser compensado, mesmo que o erro tivesse sido por ignorância. Então, quando a gente junta todas essas peças, que imagem se forma? O que esse código de milhares de anos atrás revela sobre os valores daquele povo? Fica claro que existiam alguns pilares, um forte senso de responsabilidade pessoal, a ideia de que o arrependimento precisa de uma ação concreta, uma preocupação impressionante com a justiça social e econômica e um mecanismo claro para restituir danos materiais.
No fim das contas, o que parecia ser só um conjunto de leis primitivas era, na verdade, um sistema com muitas nuances. Um sistema projetado para manter justiça, sim, mas talvez acima de tudo para manter a comunidade unida, garantindo que todo mundo tivesse um caminho de volta. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para refletir. O que um sistema de justiça, seja ele antigo ou nosso hoje, revela sobre os valores mais profundos de uma sociedade? O que as regras sobre culpa e restauração dizem sobre quem a gente realmente é? Fica aí a reflexão.